Bora lá então? Isso aqui é mais um vídeo, mas na verdade é uma aula sobre medos irreais. Então, nosso cérebro, ele tem um grande problema. O problema do cérebro é que ele a todo momento ele quer sobreviver, guardar energia e acontece uma reação de luta ou fuga. O que isso significa? Significa que você que quer fazer algo novo na sua vida, que quer buscar o próximo nível, na maioria das vezes vai cair em uma dessas situações. E essas situações faz com que o seu cérebro, a sua mente, crie um medo irreal. Algo que, no fundo, nunca vai acontecer ou não existe. Por exemplo, quantas vezes você já se pegou pensando que um dia você ia ficar sem dinheiro, que um dia o dinheiro ia acabar, que você ia passar fome e que no fundo isso nunca aconteceu? Fala pra mim, de verdade, você que tá vendo esse vídeo, que minimamente tem um telefone, quantas vezes você já passou fome na sua vida? Creio que se talvez uma pessoa, duas pessoas que vai ver esse vídeo já passou por essa situação. E eu não estou fazendo isso para ser hipócrita ou falar que não existe fome no mundo. Não tem nada a ver com isso. Mas é para te mostrar que muitas vezes tudo que você pensa, na verdade, é algo que o seu cérebro cria como uma forma de tentar te parar. E isso gera em você um limite. E esse limite vai fazer com que você seja uma pessoa que não vai alcançar o resultado que você procura. Como que o seu cérebro, ele cria esses medos irreais? Ele cria esses medos a partir de situações que você tem na sua vida. Tem experiências boas e ruins. Por exemplo, vou te dar uma situação que já aconteceu comigo e que isso criou em mim uma memória e eu tive que ressignificar essa memória para que eu conseguisse então mudar a minha forma de ver as coisas. Teve uma fase da minha vida que todas as vezes que eu trabalhava muitas horas seguidas, eu tinha comigo que eu ficava doente. Olha que coisa interessante. E como que eu cheguei nisso? Foi um padrão que eu percebi que começou a acontecer comigo. Por exemplo, quando eu trabalhava 6 horas seguidas, sem comer nada, sem beber água, sem ir no banheiro, de forma, sabe aquela forma bem workaholics mesmo assim, que você fica bitolado querendo ter resultado na vida? Então, todas as vezes que eu trabalhava 6 horas seguidas, sem me dar descanso, fazendo o máximo que eu podia, passava uma semana, eu ficava gripado, a minha imunidade caía e eu consequentemente ficava doente. E eu percebi que isso gerava um padrão e um gatilho dentro de mim. Que gatilho que é esse? O gatilho de não posso me esforçar, se eu me esforçar eu vou ficar doente. E aí eu fui repetindo isso várias vezes e acabei ficando com medo de sentar na cadeira e fazer o que tinha que fazer, de organizar as coisas dentro da empresa. O que vai acontecer com você são vários outros padrões que se repetem e que, se você for observar, tudo o que você faz hoje na sua vida, até a forma com que você observa as pessoas ou toma banho é igual. Olha que coisa mais interessante. Tudo isso é da mesma forma todos os dias. E eu preciso te falar que esse padrão vai te levar em lugares que você nem imagina. Só que para te levar lá, você precisa fazer alguns ajustes dentro dos seus mecanismos. Quais mecanismos? Os seus mecanismos internos. Então imagina o seguinte, quando a gente pega um relógio e olha ele, a parte de fora, externa, que você vê são as horas. Porém, lá dentro, você concorda comigo que existem milhares de peças que faz com que essa engrenagem funcione? O que acontece quando uma dessas engrenagens elas não estão funcionando de forma coesa, de forma correta? Automaticamente vai refletir na hora do relógio. E dependendo dessa situação, isso pode adiantar ou atrasar as horas. E a mesma coisa acontece com você. Se você mexe na engrenagem errada, o seu resultado demora. Se você mexe na engrenagem de forma certa, você antecipa o seu resultado. E se você mantém um padrão normal, você vai ter o mesmo resultado que você sempre teve olhando os seus meses atrás, 6 meses, 1 ano. E eu tô te contando tudo isso porque muitas vezes a nossa cabeça cria em nós mesmos situações, momentos, coisas que muitas vezes nem vão acontecer. Talvez o medo de errar, o medo de falar em público, o medo de ser chacota do seu amigo, ou o medo de, não posso começar a gravar vídeo porque senão nada na minha vida vai dar certo, as pessoas vão falar mal de mim, eu não tenho tempo para fazer isso,
Então, muitas vezes, você fica 3 horas no celular, mas não tem 3 horas para gravar um conteúdo de 10 minutos para o YouTube. Uma coisa que pode mudar a sua vida para sempre. Então, nessa era digital, a gente está vivendo uma era que a internet está mandando em praticamente tudo. Os mercados tradicionais já não estão sobrevivendo mais somente com boca a boca e com indicação. Como que eu sei disso? Porque eu passo por isso na minha empresa. Então, eu tenho uma empresa, além de criar conteúdos, eu tenho uma empresa, uma agência de marketing. Então, nessa agência, o que eu faço? Eu ajudo outras pessoas a venderem mais. Eu não estou falando que você tem que fazer a mesma coisa. Por exemplo, eu estou te falando que você tem que entender quem é você, como você funciona, para que você consiga ter esses resultados e não deixar esses medos que a vida traz para você te dominar. Então, muitas vezes, você vai se pegar pensando a seguinte coisa: nossa, eu queria tanto ter esse resultado. Nossa, eu queria tanto conseguir fazer um salário de 5 mil reais por mês pela internet. Só que quando eu vou analisar, a gente faz para todo mundo que chega na mentoria, a gente faz um negócio chamado PDI, que é Projeto de Desenvolvimento Individual. E eu observo tudo que você tem de padrões. E todos esses padrões eu te mostro. Olha, você percebeu que você tem esse padrão aqui, comportamental? Tudo que você vai fazer na sua vida sempre acontece isso? Você sempre desiste? Sempre faz isso? Sempre acontece tal coisa? E aí a gente elabora esse padrão e consegue perceber que tudo que você cria como uma forma de pensar e de ver está diretamente ligado com uma situação que você já viveu na sua vida. E aí a gente começa a trazer atividades e trazer soluções que vai fazer com que você mude esse padrão de comportamento e esse padrão mental. Então vou te dar um exemplo aqui de padrões mentais e padrões que a gente observa na maioria das pessoas. A maioria das pessoas, elas procrastinam e não conseguem fazer o que precisa ser feito. Então é procrastinação e correr do que precisa ser feito. Isso acontece por algumas situações que tem na sua cabeça. Cada pessoa tem esse comportamento por causa de uma coisa. Vamos pegar, por exemplo, a parte de produtividade, procrastinação. Tem gente que procrastina porque não vê sentido naquela tarefa que está sendo feita. Tem gente que procrastina porque muitas vezes ela viu alguém da família dela não correndo atrás dos seus sonhos. E aí por isso ela acha que ela nunca pode correr atrás dos sonhos dela. Então o que a gente faz? A gente faz um estudo de entender como que essa pessoa especificamente, esse indivíduo funciona, como ele pensa. E aí a partir disso a gente cria uma estratégia para mudar essa forma de pensar. Então todo mundo que procrastina por causa de algum motivo. E a gente precisa entender por que motivo essa pessoa procrastina. Porque todos nós, a gente é diferente um do outro. Cada um tem uma forma de pensar e uma forma de ver as coisas. Por exemplo, para muitas pessoas, vamos supor, a palavra beleza significa uma coisa. Para outras pessoas, a palavra beleza tem outro significado. Se eu falo, por exemplo, para você, e aí, beleza? Para você vai ter um sentido de tudo bem? Como é que você tá? Só que se eu falo, nossa, a beleza daquela pessoa é diferente. Eu te expliquei como que é uma beleza diferente? Não, mas na cabeça da pessoa, ela tem um padrão que beleza diferente para ela é uma pessoa branca, loira, dos olhos verdes, ou é uma pessoa alta, do cabelo preto, dos olhos azuis. Então, cada pessoa tem em você uma forma que acha o padrão. Como que você faz, então, para evitar esses medos que são irreais? A forma mais simples é enfrente esses medos. Faça com que esses medos eles saiam de dentro de você, com que você busque novas estratégias para que você tenha bons resultados. Então, a forma mais simples de mudar algo dentro de você é indo lá e fazendo o que você tem muito medo. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo e com a Flávia nesses últimos tempos. Ela tem um curso de sabedoria feminina e a gente estava vendendo muito bem esse curso. Aí eu falei para ela assim, olha, você já tem mais de 700 alunas, tá na hora de criar a sua mentoria. Nossa, para ela era o fim do mundo. Meu Deus, como que eu crio uma mentoria? Eu não sei nem por onde começar. E ela ficava morrendo de medo de sentar na frente da pessoa, ela ligar a câmera e acabar ficando sem nada para falar.
E aí a gente foi conversando e eu falei para ela a seguinte coisa: toma cuidado, porque isso daí é um sabotador, é o medo irreal. Você nunca vai passar por essa situação, nunca vai chegar o momento que a pessoa vai sentar na sua frente e você vai falar: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Por quê? Porque tudo o que essas pessoas passaram, você passou. Então a história delas é a mesma história que a sua. Então você que está vendo esse vídeo tem a mesma história que eu tenho. Olha que coisa interessante. Na maioria das vezes, você quer mudar de nível, você quer fazer algo diferente, você quer ter um novo resultado na sua vida, só que ainda não aconteceu, tá faltando algumas pecinhas ali para que você destrave na sua cabeça e você consiga então encontrar esse próximo nível. Depois de muita insistência, sabe o que aconteceu? Ela conseguiu fazer a mentoria dela. E ontem teve a primeira aula da mentoria. E ela chegou em mim e falou: meu Deus, amor, obrigado por não deixar eu desistir. Obrigado por sempre ficar insistindo em que eu possa sempre buscar o próximo nível. E para quem não sabe, a Flávia, minha esposa, e é a minha maior case de sucesso. Quando eu encontrei ela, ela ganhava R$ 300 por mês. E hoje ela já faturou mais de R$ 140 mil. Ela teve um resultado muito surpreendente nesse processo. E aí eu preciso te mostrar que tudo é possível. Basta você olhar para dentro de você e falar: chegou o meu momento, chegou a hora de enfrentar esses medos. E muitas vezes a gente é condicionado a não conseguir fazer isso. E é normal, tá? É normal isso acontecer. Eu passo por isso também. Eu tenho medo de fazer vídeos, eu tenho medo de criar o meu evento presencial, porque eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Eu tô sendo sincero com você. Então, para mim estar aqui falando esse vídeo, muitas vezes você vai olhar e falar: nossa, cara, ele é muito bom, ou cara, ele é bom, mas ele tem que melhorar alguma coisa. Então, para mim estar aqui é muito difícil. Eu uso comigo mesmo as minhas próprias metodologias, as minhas próprias leis. Por exemplo, senta lá e fala por 5 minutos. Quando eu vejo, já tem meia hora que eu tô falando, já produzi 4 vídeos, 5 vídeos e já tô postando, já tô editando, fazendo capa de vídeo para YouTube. Então tudo isso faz sentido para mim. Se você tá passando por esses medos irreais e chegou a hora de buscar o seu próximo nível, eu deixei para você um link aqui da nossa mentoria, o próximo nível, e esse vídeo fica por aqui.